Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 11 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, seu alô. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês, com o nosso convidado hoje, para a gravação de mais um episódio de Horizontes Digitais. Legal. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a temática da automatização, das mudanças trazidas pela tecnologia, pelas inovações tecnológicas, e tentar provocar um olhar um pouco diferente sobre essas questões. E para isso, hoje, a gente tem um entrevistado de fora do IFRJ, professor René Seifert, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Oi, René, como vai? Tudo bem com você? Pode dar seu alô. Olá, é um prazer falar com vocês, um prazer mesmo. Grande abraço. Joia, René. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Pessoal, o René ele é PhD em Administração de Empresas pela Universidade de Birmingham. Ele é professor de Administração de Empresas na UTF-PR. Ele é líder do grupo de pesquisa Organizações Não Convencionais, que é dedicado à pesquisa na área de tecnologias alternativas de gestão, com um interesse particular nas iniciativas que servem para inspirar respostas positivas diante dessa crise sociológica atual. E uma outra faceta do René, que vocês vão perceber durante a conversa também, é que ele também é padeiro artesanal. Então, o René, juntamente com a sua esposa, Vanessa, ele é responsável pelo Pão da Casa. É uma iniciativa de resgate e de ensino da arte da panificação no contexto da casa e da família. E desde 2019, o René, por meio de cursos de panificação presenciais, online, ele tem se dedicado a levantar fundos para a construção de uma casa de saberes artífices. É um espaço de aprendizagem com a missão de restabelecer a casa como um espaço de produção e de convívio, ou seja, promover o reconhecimento de virtudes, dos limites dessa máxima eficiência que a gente vai comentar hoje também, e a disseminação do que se chamaria de uma economia da vizinhança, fortemente assim, baseada na prática da dádiva. Aí, aproveitando, a gente já divulga também o site do René, que é opãodacasa.com.br, e o René também tem um canal no YouTube, Pão da Casa. É só procurar, tem bastantes vídeos por lá. Alberto, pode fazer então sua primeira pergunta aí para o René. Fica à vontade. Bom, na atualidade, sobretudo no final dos anos 70 e desse período em diante, com o advento e o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias que transformou profundamente as relações sociais, tanto no aspecto interpessoal quanto no mundo do trabalho, na relação de produção, nas relações de consumo e na nossa própria relação com o próprio Estado. Em muitas esferas, a introdução da tecnologia ela tem ultrapassado a dimensão da produção somente, nos termos somente de aumento de escala de produção, de fabricação de produtos, no volume de prestação de serviço para as pessoas, e a gente tem observado que ela tem invadido a própria dimensão humana desse trabalho e desse consumo. A gente vê que a automação, a inteligência artificial, que está muito hoje em evidência, elas têm afastado os próprios seres humanos, que são os produtores de produtos e serviços, do saber do ofício que eles mesmos executam, e têm passado a servir como certos intermediários entre a produção e o consumo. E a gente percebe que dessa dinâmica muitas vezes emerge uma relação entre o sentido do trabalho, a produção e a prestação do serviço com a qualidade desse próprio serviço. Aí, René, minha primeira pergunta seria para você o seguinte, com base nas suas pesquisas, o que você tem apresentado recentemente, quais são as virtudes dos limites à máxima eficiência? Então, você tocou num aspecto aí, a tua pergunta, a provocação, que é super interessante, né? Em primeiro lugar, a técnica, ou a tecnologia, é um fenômeno que, assim, ela faz parte, ela está imersa e ela passou a controlar
todas as dimensões e as áreas da vida humana e, inclusive, interferir na dinâmica do planeta como um todo. Aí, essa questão, a gente tende a achar que quanto mais tecnologia, quanto mais técnica, ou quanto mais eficiente, melhor. É numa perspectiva de que isso é sempre positivo. Como o Gilvan chamou a atenção, né, esse meu voltar para uma lógica de produção artesanal que remonta aquilo, né, que é muito ancestral ao ser humano, me fez cada vez mais começar a refletir e depois buscar e estudar, investigar essa questão da técnica. Tanto como ela se tornou dominante no mundo que a gente vive, na sociedade contemporânea, mas também olhar numa perspectiva um pouco mais crítica e reflexiva e reconhecer que existem virtudes, de fato, a se estabelecer limites à máxima eficiência ou à técnica. E vou te dar um exemplo aí bem, assim, bastante lúdico, até dentro da área que eu trabalho. Quando você, por exemplo, vai fazer um pão, que é uma mistura de farinha, água, sal e fermento, mas você começa a produzir esse pão sempre orientado pela máxima eficiência, a qualidade do pão, ela começa a cair. E nessa caminhada de ter o máximo de eficiência, a gente vai perdendo ou abrindo mão de uma série de fatores que fazem parte e que são muito caros e importantes para as relações humanas e para a nossa vida. Veja, o pão que a gente compra hoje na grande maioria dos supermercados, ou né, aquele pão que vem fatiado dentro de um pacote, ou mesmo o pão francês que a gente come, né, o pão de sal que se compra na grande maioria das panificadoras, ele é um pão orientado pela máxima eficiência, ou seja, ele tem um pão que tem que ser produzido rápido. Então você usa normalmente uma pré-mistura, você não pode mais só depender da farinha, água, sal e o fermento, mas você tem que colocar uma série de aditivos a esse produto para que você tenha uma fermentação mais rápida, uma cocção mais rápida, um processo mais rápido. Tipicamente, esse pão de sal, o pão francês que a gente come, o tempo médio de produção dele é de 90 minutos. Aí o que você tem? Um pão que tem muito pouco sabor, que tem muito pouco aroma, a coloração dele é esbranquiçada, o tempo de estante dele, assim, para o pão francês, ele é reduzido em tipicamente 4 a 6 horas, depois ele tem que ser tirado da estante, ou se for um pão desses fatiados que você compra, né, o pão de forma que você compra no supermercado fatiado, ele é bombardeado com um monte de produto químico para ele ter um tempo de estante, aí é o inverso, né, tem um tempo de estante quase ad eterno, né, que nem o fungo, nem a mosca querem comer esse pão, sem contar as consequências e as implicações para a nossa saúde, as implicações nutricionais desse pão. Ou seja, quando a gente começa a orientar a nossa vida, o processo de produção, aquilo que a gente faz, e o único valor orientador é a técnica, é a eficiência, é a tecnologia, aí a gente coloca máquina, né, coloca química, coloca um monte de coisa, a gente acaba perdendo uma série de bens, de benefícios que a gente pode ter quando se estabelecia, ou quando a gente estabelece limites e diz, olha, aqui eu não posso passar. Eu poderia, mas não posso. Se você quer, por exemplo, um pão de qualidade, o pão, a maior qualidade que a gente pode ter hoje, em termos de sabor, aroma, qualidades nutricionais, é um pão feito à mão, na cozinha de casa, que resgata e mantém os afetos e que tem impresso a nossa própria mão. Perfeito. E é interessante esse comentário do René a respeito do pão como um exemplo que a gente está usando aqui de comparação entre uma suposta eficiência tão comum na área de administração, tão comum na área de computação, né? Eu sou de computação, me sinto atingido por toda essa discussão que a gente está tendo aqui, porque tanto na ADM quanto no caso da informática, na computação, a busca da eficiência máxima muitas vezes aparece de forma transversal nessas duas ciências, né? São ciências que nasceram pensando em aumentar a produtividade das pessoas.
E o que a gente está percebendo, né, até nessa fala do René, é que existe um outro olhar para isso, né? Existe todo um modelo de trabalho artesanal, secular, e que nos últimos tempos muitas vezes fica esquecido. Eu vou até comentar um pouco mais sobre isso depois, mas, Alberto, vou te passar a palavra para você fazer mais algum comentário ou alguma pergunta, tá bom? É muito interessante, né, essa fala do René, porque eu consegui pescar aí três dimensões, né, interessantes, que é do afeto, do saber e do sabor, não é? Inclusive, o sabor ele é diretamente relacionado à produção de pão, mas uma interpretação ampla, né, de sabor, ela pode também ser aproveitada para pensar a relação do próprio homem com o trabalho, né? Ou seja, de forma metafórica, né? Ou seja, como a gente saboreia as tarefas que a gente realiza. Mas, Renê, eu tenho uma curiosidade em relação a você, que é um profissional, portanto, da administração, né? Como você também colocou e o João complementou, uma área que, em geral, né, tem se voltado para o mercado e para as suas exigências cada vez maiores de competitividade e de eficiência. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que se deu, né, o encontro do profissional de administração de empresas com a crítica ao modelo da própria área. Sim, então, é interessante, acho que você apontou aí, né, três dimensões que são super importantes, né, os afetos, o saber e o sabor, e a gente poderia colocar ainda mais coisas, sabe, por exemplo, de história, a gente pode colocar uma dimensão de própria, até espiritual, né, na relação que a gente vai estabelecendo nesses processos de produção. Ora, veja, quando eu comecei a fazer pão, na época que eu estava fazendo o meu doutorado. E quando a gente ocupa a mão, a gente também libera o cérebro para ir fazendo novas conexões e reflexões que foram me levando a isso. A administração, especificamente, ela é uma técnica, ela é uma tecnologia, né? Orientada para máxima eficiência. Esse é o objetivo. E como já deu para, assim, eu dei esse exemplo, obviamente, toda metáfora tem todas as suas limitações, todo exemplo tem as suas limitações, mas o objetivo aqui é exatamente provocar essa reflexão. A gestão, o processo de administração, ele é uma técnica orientada para máxima eficiência. E, obviamente, quando você constrói a organização, processo de produção, os sistemas para máxima eficiência, você tem uma série de retornos, vamos chamar assim, de benefícios disso. Mas a questão aqui que eu tenho chamado atenção, e o Pão me levou a refletir sobre isso, o que a gente perde também? Ou qual que é o trade-off, o que é a troca que a gente faz, que a gente precisa estar constantemente e coletivamente colocando na balança. Uma lógica de máxima eficiência no processo produtivo faz com que você queira extrair o máximo dos seus recursos. Agora, quando eu passo a ver meus colegas, as outras pessoas como recursos, o que isso tem em termos de implicação? Então, essa é uma reflexão que vem a partir, né, desse ato de colocar a mão na massa. Você vê que uma outra assim, eu costumo falar, as pessoas, tá, professor, você é administração, mas para que fazer pão? E aí eu gosto de falar o seguinte, olha, eu gosto de fazer pão para também criticar o próprio Platão, que dividiu o pensar e o fazer em termos sociais, né? Você tem um grupo que pensa e um grupo que executa. Quando a gente faz pão, você pensa e faz ao mesmo tempo, e essas duas coisas não são separadas. Então você está colocando a mão na massa e ali você está imprimindo aquilo que você está pensando, aquilo que você quer ao mesmo tempo. A gestão, ela faz exatamente isso. Para ganhar eficiência, você especializa o processo de produção. Então você tem um grupo que pensa, que define o que fazer, e outro que executa. Eu acho que essa reflexão de a gente colocar essas duas coisas juntas novamente, o pensar e o fazer, é possível, mas só é possível na medida em que a gente reconheça os limites e mais, reconheça a virtude dos limites. Porque, veja, a nossa geração e a lógica da modernidade, ela tem uma orientação para a gente nunca ficar satisfeito. A gente sempre quer romper limite. A gente olha para um limite, a gente olha para uma barreira e fala o seguinte, como que eu vou ultrapassar isso? Como que eu vou vencer isso?
a gente não pode parar. E a gente precisa reconhecer que existe, de fato, uma virtude em parar. Existe uma virtude nesses limites. Sabe, por exemplo, assim, existe um limite em fazer existe uma virtude em fazer pão à mão. Essa é a provocação. Eu tento fazer essa ponte com a administração. Não é fácil, sabe, você traduzir isso e, principalmente, tentar construir uma lógica de, por exemplo, uma gestão que respeite limites no mundo, numa sociedade, numa lógica econômica que está sempre orientando e é como se fosse uma correnteza que te empurra para sempre romper com esses limites, sabe? Porque, veja, no nosso sistema social, quem cresce mais, quem produz mais, é recompensado. Aquele que diz eu não quero, tá bom assim, parece que tem algum tipo de problema. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, Alberto, mas sabe, como que eu vou refletindo sobre isso, sempre a partir dessa metáfora da produção do pão, né? Olha, muito legal essa lembrança da separação entre o pensar e o fazer, porque a gente sabe que na ADM isso é uma lógica que ficou muito comum, principalmente com a chegada daqueles modelos de administração que a gente estuda, de Taylorismo, Fordismo. A gente estuda isso na época do colégio, depois quem vai para cursos de graduação também volta a ouvir falar na literatura, né, dos trabalhos do Taylor, do Ford, que acabaram trazendo para a administração, e a informática entrou meio a reboque disso, com processos de automatização, de toda uma separação entre o trabalho de concepção e o trabalho de execução, né? E me parece que esse exemplo do pão artesanal, do trabalho artesanal, ele, na verdade, é uma tentativa de resgate de algo anterior a isso, com todas as virtudes e benefícios desse trabalho anterior, ainda não industrial, né, como o René até comentou. Quando a gente combinou de fazer essa conversa com o René, pessoal, me veio à cabeça um exemplo muito interessante que eu vou jogar também como uma pergunta para o René. Há vários anos eu precisei estudar, por conta do mestrado, uma literatura muito forte na área de inovação tecnológica. E existe um livro na área de inovação muito conhecido de dois japoneses, o Nonaka e Takeuchi. O livro se chama Criação de Conhecimento na Empresa. E eles desenvolvem uma teoria de como as empresas deveriam aprender a gerar conhecimento útil, digamos assim, na área de administração, dentro delas mesmas. Só que o grande exemplo que é usado ao longo do livro, que mostra processos de inovação, de geração de conhecimento nas empresas, foi um caso que eles pegaram, inclusive no Japão mesmo, se eu não estou enganado, que é a máquina automática de fazer pão, né? Quando eu digo máquina automática, não é uma máquina para assar pão, não, é para fazer pão mesmo. E a gente sabe que já existe realmente esse equipamento hoje em dia. Na época da escrita do livro, anos 90, isso era uma novidade, né? E eles usam todo o processo de construção dessa máquina de invenção e da máquina como inovação para mostrar como foi possível, né, na visão deles, pegar um trabalho artesanal de fazer pão, ou seja, misturar ingredientes, misturar massa, ter toda uma habilidade manual e transportar isso para dentro de um equipamento elétrico, eletrônico, software. Porque essa máquina, né, como alguns até já podem ter essa máquina em casa hoje em dia, você põe os ingredientes, aperta um botãozinho, ela sozinha sabe misturar, sabe, digamos assim, mexer a massa, aguardar um tempo, depois assar, no final ela faz um blim, pronto, você tem um pão pronto. Então, Renê, a minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha disso, Renê? Como é que você vê essa tentativa de automatização, digamos assim, de algo que a princípio é fortemente artesanal, é milenar nas nossas sociedades, a fabricação de pão? O que você acha? Então, essa provocação aí é excelente. Em primeiro lugar, eu acho que eu preciso dizer, e até para os nossos ouvintes, né, eles devem estar pensando, puxa, o René talvez ele tem esse discurso meio tecnófobo, né, assim, então ele quer voltar para a idade da pedra, vamos largar da tecnologia. Não é isso, né, não é isso, bem pelo contrário, mas é uma tentativa, né, e uma provocação no sentido de reconhecer as contradições que fazem parte de uma narrativa que tem uma construção histórica e que tende a sugerir que sempre mais tecnologia
e sempre melhorar, sempre mais eficiência é melhor. O exemplo que você deu da máquina de fazer pão é excelente. Porque, vamos lá, tradicionalmente, para eu fazer um pão, eu preciso misturar farinha, água, sal, fermento, colocar uma força mecânica para desenvolver glúten, e isso pode ser feito, tradicionalmente era feito à mão, né? Quanto mais intenso a mão, mais rápido eu consigo desenvolver glúten. Então, normalmente você vai colocar ali uns 10, 15 minutos, ou você pode fazer isso mais espaçado, aí a massa vai fermentar, aí você vai modelar o pão, ela vai fermentar novamente e você vai assar. Né? E todo esse processo mais lento, ele tem um aspecto que, assim, eu preciso converter amido, carboidrato em gás carbônico, álcool, ácidos que vão dar aroma, vão dar sabor ao pão e vão, inclusive, nesse processo, transformar ele num produto que é probiótico. Bom, aí a gente olha para esse processo e fala assim, puxa, mas eu preciso ficar 20 minutos aqui amassando pão. Não, eu tenho outras coisas, eu podia ficar lendo, eu podia fazer outra coisa se eu ficar aqui. Então, bom, mas agora eu tenho energia, vou fazer uma máquina. Né? Aí você inventa a máquina, e literalmente, hoje você compra uma máquina super barato. Né? Você compra uma máquina em qualquer lugar, né? Na década de 90 isso era novidade. Hoje você pega a máquina, você coloca ali os ingredientes, aperta o botão e ela vai fazer esse processo. Ela tem lá um sistema que desenvolve o glúten, fermenta e inclusive ela assa e te entrega o pão sozinho. E a gente olha assim, puxa, olha, eu só apertei o botão, inclusive eu posso programar a máquina para ter o pãozinho quentinho para o meu café da manhã. Agora, tem uma série de contradições nesse processo. Ela me deixa, ela me libera a minha energia para fazer outras coisas? É verdade. Agora, o que a gente perde quando usa essa tecnologia? E aí entra essa questão de escolhas e a reflexão que eu estou tentando provocar aqui. Veja, quando você usa a máquina, a gente caminha numa direção de que é transformar os nossos dedos em meros apertadores de botão. E aí já entra para mim assim, por que será que a gente foi evoluindo e criando o polegar opositor? A gente é o único ser que tem a possibilidade de fazer esse movimento de pinça. E a gente vai, com a tecnologia, a gente está cada vez mais automatizando e transformando os nossos dedos e nossas mãos em apertadores de botão. Segundo, o pão vai ser uma expressão da máquina e daquela tecnologia, não mais a expressão minha. Os meus sentimentos, a quantidade de água que eu quero colocar, como eu quero fazer essa fermentação, se eu quero o pão com uma casca mais grossa, mais fina, mais dourada, mais branquinha, se eu quero todos esses aspectos aqui é a máquina que vai decidir. Ainda que no máximo eu consiga fazer algumas programações para ela, mas já não tem mais a ligação entre a massa, o que está sendo produzido, e a mão, e inclusive os defeitos que aquele produto possa ter. Quer ver um outro exemplo? Quando eu coloco todos esses ingredientes na máquina e aperto o botão, eu perco a oportunidade de, por exemplo, de engajar as pessoas que estão à minha volta no processo produtivo. Quando eu vou fazer pão aqui em casa, meus filhos eles já vão chegando. Um já quer experimentar a massa, outro quer ajudar a amassar. E nisso eu crio um espaço de convivialidade. Então veja que existe uma contradição entre tecnologia e convivialidade, entre técnica e convivialidade. Ela vai me tirando essa possibilidade de tempos de convívio que são fundamentais para seres sociais. E aí veja, eu tenho um pão no final? Tenho. E aí imagine que você vai presentear esse pão para alguém e você fala assim, olha, esse pão aqui foi feito pela minha máquina XPY03000, último modelo. Eu disse, poxa, que legal, né? Um pão feito pela máquina. É bem diferente de você chegar na casa do seu vizinho, do seu amigo, de um familiar seu e falar assim, olha, esse pão aqui eu fiz com a minha mão para você. Esses são só alguns exemplos, né, de como que a gente vai perdendo ao achar e orientar toda a lógica do processo produtivo, do processo organizacional, do processo político
tudo pela técnica, e quando eu traduzo técnica, pela máxima eficiência. E o que a gente acaba acontecendo? A gente vai cada vez colocando mais técnica na nossa vida e a gente vai perdendo escolha, vai perdendo autonomia, vai perdendo criatividade, vai perdendo espaços que outrora eram espaços para manifestação da nossa substantividade. Então eu sou um pouco... assim, é óbvio, eu posso optar pela máquina, mas eu tenho um custo. Eu tenho um ganho, mas tenho um custo. E muitas vezes esse custo, ele é alto, principalmente em termos sociais. E a gente poderia fazer todo um discurso do custo ambiental que isso tem também. Mas eu acho que tá bom para assim, a gente continuar essa conversa. Não, muito interessante essa visão, até porque você reforçou uma coisa que eu reforço também como pessoa com formação original na área da computação. A gente não é contra a tecnologia, não. Na verdade, realmente o interesse é trazer esse olhar diferente e imaginar que tecnologia não necessariamente é algo sempre bom. E nesse caso específico que a gente está trazendo, o exemplo do trabalho artesanal de fabricação de pão, ele mostra, assim, na minha visão, até pelo seu comentário também, Renê, de que o trabalho artesanal, a partir do momento em que você, como ser humano, domina toda a sequência, todo o processo de produção, você continua tendo dentro de si todo um conjunto de saberes sendo aplicados, um conjunto de afetos que traz essa ideia do trabalho até como uma forma de emancipação humana mesmo. E aí a gente foge um pouco a um modelo de trabalho que realmente é muito comum na sociedade hoje em dia, que é esse trabalho industrial, fatiado, despedaçado, especializado ao extremo. Alberto, você tem mais uma pergunta também, né? Fica à vontade. Eu ouvindo assim o René, estou entendendo que talvez esse sentido de da virtude, a eficiência, resgate um pouco uma proposta original, né, de um tempo na história em que a técnica começou a se desenvolver com mais velocidade, né? A gente começou a colocar talvez o domínio sobre a natureza como algo que potencializasse a vida humana, mas que rapidamente foi capturado por uma lógica capitalista de produção, né? Que acabou convertendo ao longo das décadas, dos séculos, todas as dimensões da vida à sua própria lógica, né? De lucro, de exploração do trabalho, de economia de tempo como objetivo único, de aumento por conseguinte de produtividade. E a gente chega hoje com esse dilema, né? Talvez nunca tenhamos dominado tanto a técnica e a natureza, mas talvez nunca estejamos tão desumanizados, tão desconectados da própria produção. E aí, nesse sentido, o René, né, já vai caminhando para o encerramento do episódio de hoje, a questão que eu tenho seria, né, que estratégias e que horizontes alguém que hoje já está no mercado ou que pretende entrar no mercado e que tem essa inquietação que você também tem sobre essa relação entre tecnologia, eficiência e qualidade, você avalia como sendo importante para serem observados por essa pessoa? Então, Alberto, essa pergunta é difícil. Ela é muito importante, mas ela é difícil. E tem formas diferentes de responder, né? Uma que talvez seja um pouquinho mais otimista e outra bem pessimista. Né? Assim, na lógica mais pessimista, às vezes eu fico na dúvida se a gente tem condições, enquanto indivíduos, de mudar, sabe? Porque a tecnologia, ou a técnica, ela foi se tornando tão forte que hoje ela meio que foi tirando as nossas escolhas, né? Ela foi determinando a forma de vida que a gente tem. Por outro lado, né, apesar de ter isso, assim, é um embate diário que, assim, eu vejo assim na minha própria vida, na vida familiar aqui da nossa pequena comunidade, de entender isso e ficar lutando, sabe? Por exemplo, eu reconheço os benefícios da tecnologia e a gente tenta colocar limite nela. Por exemplo, aqui em casa, na relação com as crianças, né? Então, o celular é tão fácil que ele acaba, toda hora você está nele. Então a gente teve que criar um limite aqui em casa, que por exemplo, no domingo a gente não pode ver tela, né? E intencionalmente a gente faz isso, para que a gente não perca a noção de ter que se
forçar a encontrar, a manter alguns espaços, porque senão a gente está toda hora na tecnologia. Mas, assim, mais especificamente, eu acho que tem algumas chaves assim que eu procuro trabalhar. A primeira delas, eu acho que para você tentar caminhar, e a gente precisa de alguma forma encontrar espaço no mundo que quer cada vez mais dominar tecnicamente a nossa vida. E para mim isso é a fresta, né? É a rachadura. A gente de alguma forma tenta ficar dentro, ou tentar achar essas rachaduras é muito importante. Essas rachaduras, elas implicam também uma lógica de coletividade. Sozinho é muito difícil. Então a gente precisa de alguma forma criar essas comunidades que nos mantenham. E uma outra chave que eu tenho sempre procurado trabalhar, então assim, essa coisa de encontrar, assim, o limite, existe uma virtude no limite, agora, ele empurra a gente para uma fresta, e ao mesmo tempo tem uma questão aí que é renúncia, sabe? Reconhecer a virtude dos limites implica em uma série de renúncias. Veja, a lógica da máquina de pão de novo. Fazer pão na máquina é muito mais fácil. Então eu tenho que renunciar a essa conveniência da máquina e colocar a mão na massa, que vai me tirar mais energia, demora mais, mas em contrapartida me coloca num tempo com os meus filhos. Faz com que eu possa imprimir a minha substantividade naquilo que eu estou fazendo. Eventualmente, é uma renúncia econômico-financeira. Então, eu acho que esse é uma chave, sabe, que a gente precisa trazer para essa conversa, mas, assim, bem humildemente falando, não é uma questão que está 100% resolvida, mas é uma que faz a gente espernear, sabe? A gente está sempre nessa contradição, sempre tentando brigar, falando assim, olha, aqui a gente está ultrapassando um limite. Então, por exemplo, a gente, até em casa, como família, tenta estabelecer, olha, quais são esses limites. Eu reconheço que é mega difícil. Mesmo quando a gente fala assim, no domingo a gente não vai abrir tela, tem dias, tem domingo, tem coisa assim que a gente não quer. E acaba, sabe, cedendo, e quando vê, tá cada um para um canto. Então, eu acho que é esse dilema. Não tem uma resposta 100% completa. Assim, tem uma que talvez poderia ser que, assim, esse sistema técnico que a gente criou, ele está numa intensidade tão grande, ele está causando consequências tão nefastas que ele vai obrigar a gente a viver de uma forma que a gente aprenda, quer queira, quer a gente não queira, a respeitar limites. Né? Por exemplo, assim, o desenvolvimento industrial que a gente chegou tem um impacto ambiental tão grande que a gente tá sofrendo aqui, ó, graças a Deus choveu, mas está numa seca enorme. Aqui próximo Curitiba tem racionamento de água, né, já tem mais de ano, e provavelmente vai ser mais 2 anos, ou seja, a natureza, esse é o primeiro elemento que vai forçar a gente, quer queira a gente queira ou não, a ter que rever esses conceitos, né, de ter construído uma vida em que a técnica e a busca pela máxima eficiência, ela passou a dominar e orientar a nossa vida em todas as dimensões, como você apresentou lá no início, da lógica da educação à produção de um pão. Legal. Não, e realmente é difícil responder essa pergunta do Alberto, muito por isso que você falou, realmente, Renê. A gente está fazendo e colocando na balança ponderações sobre convívio em família, convivência em sociedade, em detrimento do uso intenso de determinadas tecnologias, como o caso das telas, como você falou, né? Eu tenho visto alguns artigos acadêmicos usando agora a expressão aparelhos eletrônicos de tela, para representar todos esses aparelhos que a gente tem usado na nossa convivência em sociedade. Computadores, tablets, smartphones, televisões agora cada vez mais inteligentes e por aí vai. Então, realmente são provocações interessantes e também a gente não tem intenção de discutir e esgotar esse assunto aqui. A gente está caminhando agora para o final do nosso episódio.
Renê, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você pode fazer comentários finais, deixar algum recado, fica à vontade. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de conversar. Esse tema, assim, ele me provoca muito, e a vontade que a gente tem é de ficar conversando aqui mais tempo. Mas eu acho que vale muito, se alguém está ouvindo a gente e quer conhecer um pouquinho mais sobre essas reflexões, eu ia sugerir um livro que eu gosto muito, que é A Sociedade Técnica, do Jacques Ellul. Esse livro é da década de 60, mas ele me inspira muito. E tem o outro livro, que é uma sugestão, que é do Ivan Illich, que se chama O Direito ao Desemprego Criador, em que ele fala um pouquinho sobre essa questão do trabalho, mais especificamente, e como que a gente foi transformando o trabalho, que é uma atividade inerente de transformação da realidade, no qual a gente se reconhece, em uma mera atividade desprovida de todo sentido. Então aí fica aí sugestão, né, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, né, tanto o Jacques Ellul, Sociedade Técnica, como o Direito ao Desemprego Criador, do Ivan Illich. E muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nós que agradecemos. Alberto, você também pode fazer suas despedidas, algum comentário, fica à vontade. Bom, queria agradecer ao Renê pela disponibilidade, generosidade em compartilhar o seu conhecimento, reflexões conosco, né? Espero que, superando a pandemia, né, a gente possa se encontrar para continuar esse papo e entender, né, outras questões que nos são afins. Essa dica do Renê de livro me lembrou um livro que eu não tinha preparado de antemão para recomendar, mas vou comentar aqui. É o do Paul Lafargue, chamado Direito à Preguiça. É um livro do século XIX, em que o Paul Lafargue, que é genro do Karl Marx, né, casado com a filha dele, Laura Marx, ele trabalha, o Paul Lafargue dialoga essa questão, né, já de criticidade em relação às jornadas extenuantes, né, sem qualquer tipo de direito, focado do ponto de vista só da produção estrita. É claro que, sob esse ponto de vista, até os dias de hoje, né, pelo menos até o que a gente vive hoje, não sabe daqui para frente, o mundo do trabalho ganhou alguns direitos, né, como férias, como fim de semana remunerado, uma série de outros benefícios. Mas na época não tinha. Ou seja, já naquela época, então, já estava analisando como é que o advento do trabalho industrial, né, ou seja, a partir da Revolução Industrial, a indústria moderna, maquinária, e todo um conjunto de inovações, né, que analogamente pode dialogar com a revolução tecnológica dos anos 70 para cá, como a informática, então já tão presente nessa obra, né, em termos de método, uma crítica, né, a essa técnica pela técnica, enquanto justamente esses espaços, talvez livres, de reflexão, de afeto, são importantes para a existência do ser humano enquanto indivíduo. Aqui, então, eu me despeço, né, deixando um abraço para o Gilvan, meu companheiro de podcast, para o Renê e aos ouvintes, nossos ouvintes, até o próximo episódio de Horizontes Digitais. Legal, obrigado aos dois, as dicas foram anotadas. Pessoal, obrigado a todos por ficarem conosco nesse episódio e vejo vocês no próximo Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.